Você já passou por situações em que parecia que o mundo inteiro estava contra você? Já confiou em pessoas que deveriam te amar e, no entanto, foram justamente elas que mais te feriram? A história de José, o filho de Jacó, começa assim, com sonhos grandiosos dados por Deus, mas também com rejeição, inveja e traição vindas de seus próprios irmãos. Uma história que parece um drama humano de dor e injustiça, mas que, ao longo dos capítulos, revela um dos maiores testemunhos bíblicos de fidelidade, esperança e vitória. José não era apenas mais um jovem entre os filhos de Jacó. Ele carregava algo diferente. Era o filho da velhice, o filho da promessa, amado de forma especial pelo pai, e isso despertava olhares de inveja dentro de casa. Mas o que realmente acendeu a chama do ódio em seus irmãos foram os sonhos. Sonhos que não eram invenção da juventude, mas revelações de Deus, mostrando um futuro onde José se tornaria líder e todos ao seu redor se curvariam diante dele. Imagine o impacto disso numa família marcada por rivalidade. Um jovem simples declarando que seria exaltado sobre todos. Mas a história de José nos mostra que, muitas vezes, os sonhos de Deus nos colocam em caminhos que não fazem sentido. Como entender que o mesmo José que sonhava em ser honrado seria jogado em um poço por seus irmãos? Como compreender que aquele que tinha promessas de grandeza seria vendido como escravo, humilhado e esquecido? Essa é a grande quebra de expectativa da narrativa bíblica. O caminho até o palácio passa pelo poço, pela prisão, pela rejeição. E talvez você, ouvindo essa mensagem, já tenha sentido algo parecido. Talvez carrega dentro de si promessas de Deus, visões, palavras proféticas, mas olha para sua realidade e só enxerga o poço, lugares de dor, solidão, injustiça. José sabia o que era isso. Ele sabia o que era ser rejeitado pelos que mais amava, ser acusado injustamente, ser esquecido por aqueles que prometeram lembrá-lo. Mas ele também sabia o que era permanecer fiel, mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. E é exatamente essa fidelidade que transforma a história de José em um testemunho eterno. Porque Deus nunca se esquece. O mesmo jovem que foi arrancado de sua casa à força e vendido por algumas moedas, um dia seria levantado como governador do Egito, segunda maior autoridade da terra. O mesmo que foi desprezado, um dia seria exaltado. O mesmo que foi ferido pela rejeição, um dia seria o canal de salvação para sua própria família. A trajetória de José não é apenas uma história bonita do passado, mas um espelho do que Deus ainda faz hoje. Ele continua transformando poços em palácios, derrotas em testemunhos e lágrimas em alegria. A vida de José é um lembrete de que nenhuma dor é desperdiçada. Nenhum processo é em vão, e que, por trás de cada capítulo difícil, existe um propósito divino sendo costurado. E agora, eu quero te convidar a mergulhar comigo nessa jornada. Vamos caminhar passo a passo com José, desde o momento em que ele recebe seus sonhos até o dia em que ele se torna a resposta de Deus para uma nação inteira. Mas prepare-se, essa não é apenas a história dele. É também um convite para você. Olhar para a sua vida com outros olhos e crer que o mesmo Deus que conduziu José do poço ao palácio pode escrever um novo final para a sua história também. Se essa palavra já está tocando o seu coração, eu quero te pedir algo muito especial. Deixe o seu like agora. Isso não é só um gesto simples. É uma forma de dizer, eu creio que Deus também pode me tirar do poço e me levar ao palácio. E me conta aqui nos comentários. Você já passou por momentos em que se sentiu rejeitado ou esquecido, como José? Compartilhe com a gente, porque sua história pode fortalecer outras pessoas que também precisam ouvir isso. E não esquece de se inscrever no canal. Aqui, todos os dias, você recebe mensagens que edificam, histórias bíblicas que transformam e palavras que vão renovar sua esperança em Deus. A história de José começa antes mesmo de ele ser vendido. Antes do poço, antes da prisão e do palácio. Ela começa dentro de casa.
em meio a rivalidades e sentimentos humanos que muitas vezes parecem pequenos, mas que podem crescer a ponto de mudar o rumo de uma família inteira. José era apenas um jovem quando recebeu algo que o diferenciava dos demais: sonhos. Sonhos que não eram apenas fruto da imaginação de um adolescente cheio de energia e esperança, mas revelações divinas que apontavam para um destino extraordinário. Jacó, pai de José, tinha muitos filhos, mas José era especial. Ele era o filho da velhice, fruto do amor de Jacó por Raquel, a esposa que ele mais amava. Esse detalhe já o colocava em uma posição delicada. O favoritismo do pai era visível. A túnica colorida dada a José era a prova pública disso. Em uma cultura onde as roupas eram simples e funcionais, receber uma veste longa e colorida era como carregar uma coroa diante dos irmãos. Isso não passou despercebido, mas o que realmente mudou tudo foram os sonhos. José sonhou que estava no campo com seus irmãos, atando feixes de trigo, e o feixe dele se levantava enquanto os feixes dos irmãos se inclinavam diante dele. Quando contou o sonho, o coração dos irmãos se encheu de ódio. Como suportar ouvir que o mais novo, aquele queridinho do pai, seria exaltado sobre todos? Como aceitar que eles se inclinariam diante dele? Pouco tempo depois, José sonhou novamente. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E quando contou esse sonho, não apenas os irmãos, mas até o pai o repreendeu. No entanto, Jacó, mesmo repreendendo, guardou no coração as palavras de José. Ele sabia que havia algo especial na vida daquele jovem. Esses sonhos foram como fagulhas que incendiaram uma rivalidade já existente. Os irmãos não conseguiam olhar para José sem sentir raiva. A Bíblia diz claramente: e odiavam-no ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O simples fato de José sonhar foi suficiente para acender uma guerra dentro da família. E aqui há uma lição profunda. Muitas vezes, os sonhos que Deus planta em nosso coração não são compreendidos por aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes, quem mais deveria nos apoiar é quem mais nos rejeita. José não pediu para sonhar, ele apenas recebeu revelações. Mas ao compartilhá-las, tornou-se alvo da inveja e do ódio. Esse início da história é um retrato das nossas próprias vidas. Quantas vezes carregamos dentro de nós algo maior, um chamado, uma visão, e somos criticados, desacreditados ou até ridicularizados? Quantas vezes somos tratados como loucos por acreditar em algo que os outros não conseguem enxergar? José passou exatamente por isso. Ele acreditava no que Deus havia mostrado, mas não tinha ideia do processo doloroso que precisaria atravessar para ver a promessa se cumprir. O mais interessante é que os sonhos de José não eram apenas sobre ele. Eram sonhos coletivos, sobre sua família, sobre um futuro que envolvia todos. Mas os irmãos só enxergaram orgulho, soberba, ameaça. Eles não perceberam que, através de José, Deus estava preparando salvação para eles mesmos. Isso nos mostra como muitas vezes rejeitamos aquilo que será, no futuro, a resposta de Deus para nossas próprias vidas. O jovem José, com apenas 17 anos, ainda não entendia a dimensão do que havia sonhado. Ele não sabia que aqueles sonhos o levariam do poço ao palácio. Não sabia que eles seriam a chave para a preservação de uma nação inteira. Para ele, eram apenas sonhos, mas para Deus, eram o anúncio de um destino preparado desde a eternidade. E talvez você esteja agora vivendo essa fase. Você tem sonhos, promessas, visões, mas não consegue entender como tudo isso vai se realizar. Às vezes, o que você recebe de Deus não faz sentido para quem está à sua volta. Mas não desanime. Se Deus mostrou, Ele vai cumprir. O tempo pode parecer longo, o processo pode ser doloroso, mas o fim é sempre vitória para aqueles que permanecem fiéis. Os sonhos de José não foram bem recebidos, mas eles eram verdadeiros. Eles foram a semente de tudo o que viria a acontecer. E como toda semente, precisariam ser enterrados antes de florescer.
A túnica colorida seria manchada de sangue. Os laços familiares seriam rompidos pela inveja, mas os sonhos permaneceriam vivos, guardados no coração de um Deus que nunca esquece o que promete. E é aqui que a narrativa começa a ganhar contornos de tensão. Porque os irmãos, inflamados pela inveja e pelo ódio, não estavam dispostos a permitir que aqueles sonhos se cumprissem. O jovem sonhador, que ousou compartilhar suas visões, estava prestes a ser lançado em sua primeira grande prova: o poço. A inveja é um veneno silencioso. Ela começa pequena, escondida no coração, mas se não for tratada, cresce até se transformar em ódio. Foi exatamente isso que aconteceu na família de José. O favoritismo de Jacó já havia acendido ciúmes, mas quando os sonhos de José foram revelados, essa inveja se transformou em algo muito mais profundo. Os irmãos não conseguiam suportar a ideia de que o mais novo, aquele garoto de apenas 17 anos, seria exaltado sobre eles. O orgulho ferido começou a criar planos sombrios. A Bíblia descreve de forma clara: os irmãos odiavam José a ponto de não conseguirem mais falar pacificamente com ele. Cada palavra, cada gesto, cada olhar de José se tornava combustível para aquele fogo interno. E o que torna essa história ainda mais dolorosa é que a traição não veio de estranhos, mas da própria família. Não foram inimigos distantes, não foram povos vizinhos, mas os próprios irmãos de sangue que decidiram lançar José em sua primeira grande prova. Jacó, sem perceber a intensidade desse ódio, enviou José para verificar seus irmãos que estavam pastoreando rebanhos em Siquém. Era uma missão simples, mas carregada de perigos ocultos. Quando os irmãos o viram de longe, reconheceram de imediato a túnica colorida, aquele símbolo que tanto odiavam, e disseram uns aos outros: "Eis aí vem o sonhador." Não chamaram José pelo nome, não o reconheceram como irmão, mas o reduziram ao objeto de sua inveja, o sonhador. E foi ali que surgiu o plano. Movidos pelo ressentimento, disseram: "Vinde, pois, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma fera o devorou, e veremos o que será de seus sonhos." A intenção era clara: destruir não apenas José, mas também os sonhos que o acompanhavam. É assim que a inveja funciona. Ela não ataca apenas a pessoa, mas tenta apagar o propósito de Deus na vida dela. No entanto, a mão de Deus já estava operando. Rúben, o irmão mais velho, tentou interceder. Ele sugeriu que não o matassem, mas apenas o lançassem em uma cova. Seu plano era voltar mais tarde para resgatá-lo. E assim, quando José chegou até eles, a cena foi brutal. Arrancaram dele a túnica colorida, símbolo do amor do pai, e o lançaram em um poço vazio. Ali estava o jovem sonhador, sozinho, ferido, traído pelos próprios irmãos. Imagine o coração de José naquele momento. Ele havia ido em obediência ao pai, sem desconfiar do que o aguardava. Talvez tenha gritado, talvez tenha pedido misericórdia, talvez tenha perguntado: por quê? O que eu fiz para merecer isso? A dor do poço não era apenas física, era emocional. A pior ferida não foi a queda, mas a traição. É possível sobreviver a inimigos, mas quando a dor vem de dentro da própria casa, ela fere muito mais fundo. Enquanto José clamava, seus irmãos se assentaram para comer. A frieza desse detalhe é chocante. Eles ignoraram completamente o sofrimento do irmão. E foi nesse momento que surgiu a oportunidade de vendê-lo. Comerciantes ismaelitas passavam pelo caminho e Judá sugeriu: "De que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo." E assim, por 20 moedas de prata, José foi vendido como escravo. O sonho de Deus ainda estava de pé, mas, aos olhos humanos, parecia ter sido esmagado. O jovem que sonhava em ser exaltado foi amarrado e levado como mercadoria. O amado da casa se tornou escravo de estrangeiros. O que parecia ser o início de uma jornada gloriosa, agora se tornava um pesadelo. Esse episódio nos lembra de algo muito real. Muitas vezes, quem mais deveria celebrar nossos sonhos pode se tornar o maior obstáculo para eles.
O ser humano tem dificuldade em lidar com aquilo que não compreende. Os irmãos de José não conseguiam entender que os sonhos não eram sobre José dominar, mas sobre Deus salvar. Por isso, ao invés de ver esperança, eles viram ameaça. Talvez você já tenha vivido algo semelhante. Já compartilhou um projeto, uma visão, uma palavra que Deus colocou em seu coração e recebeu apenas críticas, zombaria ou até ataques? Já se sentiu jogado em um poço emocional por aqueles que deveriam te apoiar? Se sim, saiba que você está em boa companhia. José também passou por isso. Mas o que eles não sabiam, e o que muitas vezes nós esquecemos, é que ninguém pode matar os sonhos que vêm de Deus. Podem arrancar sua túnica, podem te lançar em um poço, podem até te vender como escravo, mas não podem anular o que o Senhor já determinou. A inveja pode tentar atrasar, pode gerar dor, mas jamais destruirá o propósito divino. Enquanto José era levado acorrentado, Deus já via o trono no Egito. Enquanto os irmãos acreditavam que estavam apagando seus sonhos, Deus estava apenas escrevendo o primeiro capítulo da grande virada. O poço não era o fim, era apenas o início da jornada que transformaria José em governador. E é justamente isso que precisamos guardar no coração. Os processos dolorosos não são sinais de abandono, mas etapas do cumprimento da promessa. José ainda não sabia, mas cada lágrima derramada no poço seria usada por Deus para levá-lo ao palácio. O silêncio do poço ainda ecoava na mente de José. As paredes frias e úmidas guardavam seus gritos sufocados, enquanto seus irmãos, a poucos metros dali, comiam como se nada estivesse acontecendo. O coração daquele jovem de 17 anos devia estar despedaçado. Mais do que a queda física, doía a traição. A túnica colorida, que antes representava amor e honra, agora estava em mãos inimigas, manchada pelo desprezo e, em breve, pelo sangue de um bode que serviria como falso testemunho diante do pai. Os passos de mercadores ismaelitas ecoaram no horizonte. Eram apenas mais uma caravana que cruzava o deserto rumo ao Egito, levando especiarias, bálsamo e mercadorias para vender. Mas para os irmãos de José, aqueles homens representavam uma oportunidade, livrar-se do sonhador e ainda lucrar com isso. Judá, em um raciocínio frio, convenceu os outros. De que nos aproveita matar nosso irmão? Vinde, vendamo-lo. E assim fizeram. Por 20 moedas de prata, o valor de um escravo comum, José foi vendido. Suas mãos foram amarradas, seus pés algemados, e seu coração deve ter sentido o peso de um destino incerto. Imagine a cena. O filho amado, acostumado ao cuidado do pai, agora caminhando acorrentado ao lado de camelos carregados de mercadorias. O vento do deserto cortava o rosto, e a lembrança da casa, da família e até dos sonhos parecia distante. Quantos pensamentos devem ter invadido sua mente naquele caminho? Talvez tenha se perguntado, onde estão as promessas de Deus? Onde estão os sonhos que Ele me deu? Porque aos olhos humanos tudo parecia perdido. O poço já havia sido doloroso, mas a escravidão era ainda mais cruel. Era a perda total de liberdade, a redução de uma vida com propósito a mero objeto de negociação. Enquanto isso, os irmãos tramavam seu engano. Mataram um bode, mergulharam a túnica colorida no sangue e levaram ao pai Jacó. Achamos isso. Vê agora se é a túnica de teu filho. A mentira foi completa e Jacó caiu em pranto. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de luto e declarou que desceria à sepultura chorando por seu filho. O engano funcionou e os irmãos acreditaram que haviam eliminado José da história. Mas Deus via além. O que parecia ser o fim era apenas o começo. O poço foi apenas a primeira etapa, e a escravidão seria o próximo cenário do grande plano de Deus. José não sabia, mas os passos que dava acorrentado rumo ao Egito eram os mesmos passos que o levariam ao palácio. Ao chegar à terra estrangeira, José foi levado ao mercado de escravos. Ali, homens e mulheres eram exibidos como mercadorias, avaliados, negociados. O filho de Jacó agora
Era apenas mais um entre tantos, sendo observado por olhos estranhos. Foi então que Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, decidiu comprá-lo. Naquele instante, a vida de José mudou de novo. Do poço à caravana, da caravana ao mercado, do mercado à casa de Potifar. Nada parecia fazer sentido. Mas mesmo como escravo, havia algo em José que ninguém podia apagar: a presença de Deus. A Bíblia afirma repetidamente: o Senhor era com José, e isso fazia toda a diferença. Esse detalhe é fundamental, porque nos mostra que a presença de Deus não depende de circunstâncias. José não estava em sua casa, não estava com sua família, não tinha liberdade nem direitos, mas ainda assim o Senhor estava com ele. E onde a presença de Deus está, há favor, há graça, há futuro. Muitas vezes, quando passamos pelos poços e prisões da vida, pensamos que Deus nos abandonou. Mas a história de José nos prova que o Senhor não nos abandona nem nos esquece. Ele está presente, mesmo quando tudo parece perdido. Ele caminha conosco em silêncio, preparando o cenário para a vitória que ainda virá. Os irmãos de José acreditaram que tinham encerrado seus sonhos, mas, na verdade, eles apenas colaboraram com o plano divino. A inveja que o lançou no poço foi o mesmo instrumento que o colocou no caminho para o Egito. A venda que parecia um ato cruel foi, na verdade, a chave para abrir as portas de um futuro que ninguém poderia imaginar. O silêncio do poço ainda ecoava na mente de José. As paredes frias e úmidas guardavam seus gritos sufocados, enquanto seus irmãos, a poucos metros dali, comiam como se nada estivesse acontecendo. O coração daquele jovem de 17 anos devia estar despedaçado. Mais do que a queda física, doía a traição. A túnica colorida, que antes representava amor e honra, agora estava em mãos inimigas, manchada pelo desprezo e, em breve, pelo sangue de um bode que serviria como falso testemunho diante do pai. Os passos de mercadores ismaelitas ecoaram no horizonte. Eram apenas mais uma caravana que cruzava o deserto rumo ao Egito, levando especiarias, bálsamo e mercadorias para vender. Mas para os irmãos de José, aqueles homens representavam uma oportunidade: livrar-se do sonhador e ainda lucrar com isso. Judá, em um raciocínio frio, convenceu os outros: de que nos aproveita matar nosso irmão? Vinde, vendamo-lo. E assim fizeram. Por 20 moedas de prata, o valor de um escravo comum, José foi vendido. Suas mãos foram amarradas, seus pés algemados, e seu coração deve ter sentido o peso de um destino incerto. Imagine a cena: o filho amado, acostumado ao cuidado do pai, agora caminhando acorrentado ao lado de camelos carregados de mercadorias. O vento do deserto cortava o rosto, e a lembrança da casa, da família e até dos sonhos parecia distante. Quantos pensamentos devem ter invadido sua mente naquele caminho? Talvez tenha se perguntado: onde estão as promessas de Deus? Onde estão os sonhos que Ele me deu? Porque aos olhos humanos tudo parecia perdido. O poço já havia sido doloroso, mas a escravidão era ainda mais cruel. Era a perda total de liberdade, a redução de uma vida com propósito a mero objeto de negociação. Enquanto isso, os irmãos tramavam seu engano. Mataram um bode, mergulharam a túnica colorida no sangue e levaram ao pai Jacó. Achamos isso. Vê agora se é a túnica de teu filho. A mentira foi completa e Jacó caiu em pranto. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de luto e declarou que desceria à sepultura chorando por seu filho. O engano funcionou e os irmãos acreditaram que haviam eliminado José da história. Mas Deus via além. O que parecia ser o fim era apenas o começo. O poço foi apenas a primeira etapa, e a escravidão seria o próximo cenário do grande plano de Deus. José não sabia, mas os passos que dava acorrentado rumo ao Egito eram os mesmos passos que o levariam ao palácio. Ao chegar à terra estrangeira, José foi levado ao mercado de escravos. Ali, homens e mulheres eram exibidos como mercadorias, avaliados, negociados.
O filho de Jacó agora era apenas mais um entre tantos, sendo observado por olhos estranhos. Foi então que Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, decidiu comprá-lo. Naquele instante, a vida de José mudou de novo. Do poço à caravana, da caravana ao mercado, do mercado à casa de Potifar. Nada parecia fazer sentido. Mas mesmo como escravo, havia algo em José que ninguém podia apagar: a presença de Deus. A Bíblia afirma repetidamente: o Senhor era com José. E isso fazia toda a diferença. Esse detalhe é fundamental, porque nos mostra que a presença de Deus não depende de circunstâncias. José não estava em sua casa, não estava com sua família, não tinha liberdade nem direitos, mas ainda assim o Senhor estava com ele. E onde a presença de Deus está, a favor, a graça, a futuro. Muitas vezes, quando passamos pelos poços e prisões da vida, pensamos que Deus nos abandonou. Mas a história de José nos prova que o Senhor não nos abandona nem nos esquece. Ele está presente, mesmo quando tudo parece perdido. Ele caminha conosco em silêncio, preparando o cenário para a vitória que ainda virá. Os irmãos de José acreditaram que tinham encerrado seus sonhos, mas, na verdade, eles apenas colaboraram com o plano divino. A inveja que o lançou no poço foi o mesmo instrumento que o colocou no caminho para o Egito. A venda que parecia um ato cruel foi, na verdade, a chave para abrir as portas de um futuro que ninguém poderia imaginar. A prisão parecia o fim de todas as esperanças. José, que já havia experimentado o amor preferencial do pai, que tinha sonhado com o futuro glorioso e até mesmo experimentado certa ascensão na casa de Potifar, agora se encontrava novamente despido de honra e liberdade. As grades frias, o ambiente sombrio e a injustiça que o levou até ali poderiam ter destruído completamente sua fé, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia, mais uma vez, repete o refrão que marca toda a sua trajetória. O Senhor, porém, era com José. Esse detalhe é fundamental, porque revela algo que o mundo não entende. A presença de Deus não é anulada pelos muros, nem impedida pelas correntes. Onde o homem enxerga prisão, Deus enxerga treinamento. Onde a humanidade vê derrota, o céu vê processo. José não estava esquecido. Ele estava sendo preparado. Dentro da prisão, José novamente se destacou. Sua postura, sua integridade, sua forma de lidar com os outros chamavam atenção. O carcereiro, assim como Potifar antes dele, reconheceu que havia algo diferente naquele jovem hebreu. E pouco a pouco, foi confiando a José responsabilidades maiores. Logo, ele estava cuidando de todos os presos, administrando tarefas e organizando o ambiente. Mais uma vez, José se tornou administrador, mesmo em condições adversas. É impressionante como, em cada cenário, Deus o colocava para governar, ainda que em miniatura, como um ensaio para o destino que viria. Mas o ponto alto de sua estadia na prisão foi o encontro com dois homens, o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Ambos haviam sido lançados na prisão após desagradar Faraó, e cada um deles, em certa noite, teve um sonho estranho e perturbador. No dia seguinte estavam angustiados, sem entender o significado. Foi então que José, sensível ao sofrimento deles, se aproximou e perguntou: "Por que estão tristes hoje?" Essa pergunta simples abriu espaço para algo extraordinário. Eles contaram os sonhos, e José, com humildade, respondeu: "As interpretações pertencem a Deus. Contem-me os sonhos." O copeiro contou que sonhara com uma videira com 3 ramos que floresciam e produziam uvas, que ele espremia no cálice do faraó. José interpretou: os 3 ramos representavam 3 dias, e em 3 dias o copeiro seria restaurado ao seu cargo diante do rei. Já o padeiro contou seu sonho, onde carregava 3 cestos de pão sobre a cabeça, e aves vinham e comiam do cesto superior. José interpretou que em 3 dias o padeiro seria enforcado, e as aves comeriam sua carne. Tudo aconteceu exatamente como José disse. 3 dias depois,
Faraó fez um banquete, restaurou o copeiro e condenou o padeiro. José, vendo a oportunidade, pediu ao copeiro: lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses de bondade comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Era um pedido justo, quase um clamor. Não me esqueça. Mas o copeiro se esqueceu. Passaram-se dias, meses, e nada aconteceu. José continuava preso, esperando uma lembrança que não vinha. Essa espera devia ter sido dolorosa. Imagine o coração dele. Eu ajudei, fui fiel, Deus revelou, e ainda assim fui esquecido. Mas, na verdade, o esquecimento do copeiro era a sinfonia perfeita do tempo de Deus. Se o copeiro tivesse lembrado cedo demais, talvez José tivesse sido libertado apenas para ser um homem comum no Egito. Mas o Senhor tinha algo muito maior. 2 anos se passaram. 2 longos anos em que José permaneceu encarcerado, mas não abandonado. Porque havia um dia marcado no calendário de Deus, o dia em que o rei do Egito teria sonhos que ninguém conseguiria interpretar. O dia em que o palácio precisaria do dom que só José carregava. O dia em que a promessa começaria a se cumprir. Esse processo nos ensina algo profundo. Nem sempre a porta que esperamos se abre no nosso tempo. Muitas vezes, somos tentados a acreditar que fomos esquecidos. Mas o aparente silêncio de Deus é, na verdade, a preparação do cenário perfeito. José não foi esquecido. O tempo do palácio ainda não havia chegado. E o Senhor estava moldando seu caráter na prisão. A prisão, que parecia um atraso, foi o ambiente onde José desenvolveu sua fé, sua paciência, sua capacidade de liderança e, sobretudo, sua confiança de que toda interpretação, todo dom, todo futuro pertencem a Deus. O que parecia um cárcere era, na verdade, uma escola divina. E quando a hora chegou, José seria chamado às pressas diante de Faraó. Mas essa parte da história fica para o próximo capítulo. Por agora, o que precisamos entender é que a prisão não anulou o propósito. Ela apenas abriu caminho para o palácio. A prisão parecia o fim de todas as esperanças. José, que já havia experimentado o amor preferencial do pai, que tinha sonhado com o futuro glorioso e até mesmo experimentado certa ascensão na casa de Potifar, agora se encontrava novamente despido de honra e liberdade. As grades frias, o ambiente sombrio e a injustiça que o levou até ali poderiam ter destruído completamente sua fé. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia, mais uma vez, repete o refrão que marca toda a sua trajetória. O Senhor, porém, era com José. Esse detalhe é fundamental, porque revela algo que o mundo não entende. A presença de Deus não é anulada pelos muros, nem impedida pelas correntes. Onde o homem enxerga prisão, Deus enxerga treinamento. Onde a humanidade vê derrota, o céu vê processo. José não estava esquecido. Ele estava sendo preparado. Dentro da prisão, José novamente se destacou. Sua postura, sua integridade, sua forma de lidar com os outros chamavam atenção. O carcereiro, assim como Potifar antes dele, reconheceu que havia algo diferente naquele jovem hebreu. E pouco a pouco foi confiando a José responsabilidades maiores. Logo, ele estava cuidando de todos os presos, administrando tarefas e organizando o ambiente. Mais uma vez, José se tornou administrador, mesmo em condições adversas. É impressionante como, em cada cenário, Deus o colocava para governar, ainda que em miniatura, como um ensaio para o destino que viria. Mas o ponto alto de sua estadia na prisão foi o encontro com 2 homens, o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Ambos haviam sido lançados na prisão após desagradar Faraó, e cada um deles, em certa noite, teve um sonho estranho e perturbador. No dia seguinte estavam angustiados, sem entender o significado. Foi então que José, sensível ao sofrimento deles, se aproximou e perguntou: por que estão tristes hoje? Essa pergunta simples abriu espaço para algo extraordinário. Eles contaram os sonhos, e José, com humildade, respondeu: as interpretações pertencem a Deus. Contem-me os sonhos.
O copeiro contou que sonhara com uma videira com 3 ramos que floresciam e produziam uvas, que ele espremia no cálice do faraó. José interpretou: os 3 ramos representavam 3 dias, e em 3 dias o copeiro seria restaurado ao seu cargo diante do rei. Já o padeiro contou seu sonho, onde carregava 3 cestos de pão sobre a cabeça, e aves vinham e comiam do cesto superior. José interpretou que em 3 dias o padeiro seria enforcado, e as aves comeriam sua carne. Tudo aconteceu exatamente como José disse. 3 dias depois, Faraó fez um banquete, restaurou o copeiro e condenou o padeiro. José, vendo a oportunidade, pediu ao copeiro: lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses de bondade comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Era um pedido justo, quase um clamor. Não me esqueça. Mas o copeiro se esqueceu. Passaram-se dias, meses, e nada aconteceu. José continuava preso, esperando uma lembrança que não vinha. Essa espera devia ter sido dolorosa. Imagine o coração dele. Eu ajudei, fui fiel, Deus revelou, e ainda assim fui esquecido. Mas, na verdade, o esquecimento do copeiro era a sinfonia perfeita do tempo de Deus. Se o copeiro tivesse lembrado cedo demais, talvez José tivesse sido libertado apenas para ser um homem comum no Egito. Mas o Senhor tinha algo muito maior. 2 anos se passaram. 2 longos anos em que José permaneceu encarcerado, mas não abandonado. Porque havia um dia marcado no calendário de Deus. O dia em que o rei do Egito teria sonhos que ninguém conseguiria interpretar. O dia em que o palácio precisaria do dom que só José carregava. O dia em que a promessa começaria a se cumprir. Esse processo nos ensina algo profundo. Nem sempre a porta que esperamos se abre no nosso tempo. Muitas vezes somos tentados a acreditar que fomos esquecidos. Mas o aparente silêncio de Deus é, na verdade, a preparação do cenário perfeito. José não foi esquecido. O tempo do palácio ainda não havia chegado, e o Senhor estava moldando seu caráter na prisão. A prisão, que parecia um atraso, foi o ambiente onde José desenvolveu sua fé, sua paciência, sua capacidade de liderança e, sobretudo, sua confiança de que toda interpretação, todo dom, todo futuro pertencem a Deus. O que parecia um cárcere era, na verdade, uma escola divina. E quando a hora chegou, José seria chamado às pressas diante de Faraó. Mas essa parte da história fica para o próximo capítulo. Por agora, o que precisamos entender é que a prisão não anulou o propósito. Ela apenas abriu caminho para o palácio. O que parecia impossível aconteceu diante dos olhos de todos. O jovem hebreu que fora lançado em um poço, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido em uma prisão, agora se tornava o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. José recebeu o anel de autoridade, as vestes de linho fino e o colar de ouro, e passou a ser chamado de Zafenate-Paneia, título que carregava o peso de sua nova posição. O mesmo José que foi desprezado por seus irmãos, agora tinha em mãos o destino de uma nação inteira. Mas ser governador do Egito não era apenas um título honroso, era uma missão. José sabia que os anos de fartura e os anos de fome chegariam exatamente como Deus havia revelado. Assim, ele começou a trabalhar imediatamente. Durante os 7 anos de abundância, José percorreu as cidades, organizou os celeiros, recolheu a 5ª parte de todas as colheitas e estocou em armazéns. O trigo era tão numeroso que já não se podia contar como a areia do mar, diz o texto bíblico. Esse período de fartura foi também um tempo de preparação silenciosa. José não apenas armazenava mantimento, ele estava aprendendo a governar em grande escala. Cada decisão, cada organização de celeiros, cada instrução dada ao povo era um ensaio para o momento em que a fome chegasse. Enquanto todos desfrutavam da abundância, ele mantinha em mente a visão do futuro. E isso é algo que precisamos aprender. Os tempos de fartura não são apenas para aproveitar, mas para se preparar. E então, os 7 anos de fome começaram.
A seca devastou os campos, a colheita desapareceu, e a escassez se espalhou não apenas pelo Egito, mas por toda a terra. O povo começou a clamar por alimento, e Faraó dizia: "Ide a José, o que ele vos disser, fazei." Esse detalhe é impressionante. O rei do Egito, que governava sobre milhões, entregava sua confiança total a um estrangeiro, porque via nele algo sobrenatural. Os celeiros se abriram e o povo encontrou sustento. José se tornou o salvador de uma nação inteira. Mas a fome não respeitava fronteiras. Logo outros povos começaram a ouvir que no Egito havia mantimento. E foi assim que a notícia chegou à terra de Canaã, à casa de Jacó. O velho pai, cansado e aflito, enviou seus filhos para comprar trigo no Egito. Mal sabia ele que esse ato simples os colocaria frente a frente com a maior virada da história. Reencontrar o irmão que haviam vendido. Aqui percebemos a beleza do plano de Deus. Os irmãos de José pensaram que haviam eliminado o sonhador, mas, na verdade, estavam sendo levados pelo próprio Senhor a dependerem dele para sobreviver. Aquele que foi rejeitado se tornaria a fonte de sustento para os que o rejeitaram. Isso nos mostra como Deus reverte situações de forma sobrenatural. O que parecia derrota se torna vitória, e o que parecia fim se torna recomeço. Nesse ponto da história, José não é apenas governador do Egito. Ele é um instrumento de salvação, não apenas para os egípcios, mas também para sua própria família e, por consequência, para o cumprimento do plano divino que garantiria a preservação do povo de Israel. E há algo ainda mais profundo aqui. José não pediu para estar onde estava. Ele não planejou ser vendido, não desejou ser escravo, não quis ser acusado injustamente, nem pediu para ser esquecido. Mas cada dor, cada lágrima, cada injustiça foi transformada por Deus em degraus que o levaram ao lugar onde ele queria. Agora, como governador, José tinha não apenas autoridade, mas maturidade. Ele já não era o jovem ingênuo que contou sonhos sem medir as consequências. Ele agora era um homem moldado pelo processo, forjado no fogo da dor e preparado para exercer compaixão e sabedoria. Talvez esse seja um dos maiores ensinamentos da vida de José. O propósito de Deus não é apenas nos exaltar, mas nos moldar para que, quando estivermos no palácio, saibamos agir com misericórdia, justiça e fidelidade. Porque o palácio não é o fim da história, é apenas o palco para cumprir a missão. A fome aumentava, e todos os caminhos levavam ao Egito. O palácio que antes parecia inalcançável, agora se tornava acessível para povos de toda parte. E o nome de José era pronunciado em diferentes línguas como sinônimo de esperança. Aqueles que antes haviam rido dos sonhos, agora caminhavam na direção deles sem nem perceber. E é aqui que a narrativa ganha um novo tom de emoção. Porque enquanto José administrava os celeiros e alimentava multidões, Deus já estava preparando o reencontro que mudaria tudo. O dia em que os irmãos entrariam diante dele, sem saber quem ele era, e se curvariam diante do governador, cumprindo assim os sonhos que haviam gerado tanta inveja no passado. O momento que mudaria tudo finalmente chegou. A fome havia se espalhado por toda a terra, e Jacó, ouvindo que havia mantimento no Egito, enviou seus filhos para comprar trigo. Eles atravessaram desertos e estradas poeirentas, sem imaginar que estavam caminhando na direção daquele que haviam desprezado, vendido e considerado morto. O reencontro estava próximo, mas eles não faziam ideia. José, por outro lado, reconheceu seus irmãos assim que os viu. Lá estavam eles, homens já maduros, cansados pelo peso da fome e pela jornada. Mas para José, aqueles rostos eram inconfundíveis. Ele os reconheceu imediatamente, embora eles não o identificassem. Afinal, quem poderia imaginar que o jovem vendido como escravo agora era o governador de todo o Egito, vestido em roupas reais, falando outra língua e sentado em um trono de autoridade? O coração de José deve ter se agitado. As lembranças do poço, da túnica arrancada, da venda cruel, das correntes nos pés, tudo voltou à memória.
E, ao mesmo tempo, estava diante dele a chance que muitos considerariam única, a oportunidade de vingança. Bastava uma palavra e ele poderia se vingar de cada ferida. Bastava um gesto e eles poderiam provar do mesmo sofrimento que o fizeram passar. Mas José não era mais aquele jovem imaturo. O processo havia moldado sua alma. Ele se conteve e, em vez de se revelar, falou com eles como estrangeiro. Acusou-os de serem espiões, testando o caráter daqueles homens que, no passado, haviam sido capazes de vendê-lo por moedas de prata. Os irmãos, assustados, defenderam-se. Somos filhos de um mesmo homem. 2 irmãos somos, e o mais novo está com nosso pai. E um já não existe. Essa última frase deve ter doído no coração de José. Um já não existe. Para eles, ele era apenas uma memória apagada, um capítulo encerrado. José decidiu colocá-los à prova. Mandou-os trazer Benjamim, o irmão mais novo, aquele que ele nunca tinha visto crescer, mas que ocupava um lugar especial em seu coração. Até lá, manteve Simeão preso como garantia. Os outros voltaram para Canaã com sacos de trigo cheios, mas sem saber que dentro deles havia também o dinheiro que haviam levado para pagar. Era como se José dissesse em silêncio: vocês me venderam, mas agora eu lhes dou de graça. A tensão aumentou quando os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim. José, ao ver o irmão mais novo, não conseguiu conter a emoção. O texto bíblico descreve que ele saiu apressadamente da presença deles para chorar em seu quarto. Imagine esse choro. Não era apenas de saudade, mas de um coração dividido entre a dor do passado e o amor que ainda pulsava por sua família. Naquele banquete que ofereceu aos irmãos, José testou-os novamente. Colocou a taça de prata em meio às bagagens de Benjamim e, ao acusá-los de roubo, quis ver se agora eles seriam capazes de abandonar o caçula como haviam feito com ele no passado. Mas a reação foi diferente. Judá, que no passado sugerira a venda de José, agora se ofereceu como escravo em lugar de Benjamim. Esse foi o ponto de virada. José percebeu que algo havia mudado no coração dos irmãos. O arrependimento estava presente e a família não era mais a mesma. Foi então que José não pôde mais conter as lágrimas. Mandou todos saírem da sala e ali, sozinho com seus irmãos, revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O silêncio deve ter sido esmagador. O medo tomou conta deles, porque a lembrança do passado veio à tona. Eles estavam diante do homem que agora tinha poder absoluto para punir ou perdoar. Mas em vez de vingança, José ofereceu graça. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Essas palavras são uma das maiores declarações de fé e perdão da Bíblia. José entendeu que tudo o que viveu, cada injustiça, cada lágrima, cada noite de dor, fazia parte de um plano maior, preservar vidas. Ele chorou alto, abraçou cada um, especialmente Benjamim, e a reconciliação começou a florescer. O coração ferido foi curado pelo perdão. O ódio foi substituído pelo propósito, e a família que parecia destruída foi restaurada. Esse reencontro nos ensina que o verdadeiro poder não está na capacidade de se vingar, mas na coragem de perdoar. José tinha autoridade para punir, mas escolheu amar. Ele tinha motivos para guardar rancor, mas decidiu liberar graça. O mesmo José, que um dia foi lançado em um poço, agora oferecia um lugar de honra no palácio para aqueles que o rejeitaram. Talvez essa seja uma das maiores lições para nós. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas escolher enxergar a mão de Deus em meio à dor. O perdão liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. O reencontro com os irmãos não foi apenas uma reunião familiar. Foi o cumprimento do sonho que José tivera anos antes, quando eles se curvavam diante dele. Mas agora, esse ato não era motivo de orgulho, e sim de propósito.
O que começou como inveja e traição terminou como salvação e reconciliação. O momento que mudaria tudo finalmente chegou. A fome havia se espalhado por toda a terra, e Jacó, ouvindo que havia mantimento no Egito, enviou seus filhos para comprar trigo. Eles atravessaram desertos e estradas poeirentas, sem imaginar que estavam caminhando na direção daquele que haviam desprezado, vendido e considerado morto. O reencontro estava próximo, mas eles não faziam ideia. José, por outro lado, reconheceu seus irmãos assim que os viu. Lá estavam eles, homens já maduros, cansados pelo peso da fome e pela jornada. Mas para José, aqueles rostos eram inconfundíveis. Ele os reconheceu imediatamente, embora eles não o identificassem. Afinal, quem poderia imaginar que o jovem vendido como escravo agora era o governador de todo o Egito, vestido em roupas reais, falando outra língua e sentado em um trono de autoridade? O coração de José deve ter se agitado. As lembranças do poço, da túnica arrancada, da venda cruel, das correntes nos pés, tudo voltou à memória. E ao mesmo tempo estava diante dele a chance que muitos considerariam única, a oportunidade de vingança. Bastava uma palavra e ele poderia se vingar de cada ferida. Bastava um gesto e eles poderiam provar do mesmo sofrimento que o fizeram passar. Mas José não era mais aquele jovem imaturo. O processo havia moldado sua alma. Ele se conteve e, em vez de se revelar, falou com eles como estrangeiro. Acusou-os de serem espiões, testando o caráter daqueles homens que no passado haviam sido capazes de vendê-lo por moedas de prata. Os irmãos, assustados, defenderam-se. Somos filhos de um mesmo homem. 12 irmãos somos, e o mais novo está com nosso pai. E um já não existe. Essa última frase deve ter doído no coração de José. Um já não existe. Para eles, ele era apenas uma memória apagada, um capítulo encerrado. José decidiu colocá-los à prova. Mandou-os trazer Benjamim, o irmão mais novo, aquele que ele nunca tinha visto crescer, mas que ocupava um lugar especial em seu coração. Até lá, manteve Simeão preso como garantia. Os outros voltaram para Canaã com sacos de trigo cheios, mas sem saber que dentro deles havia também o dinheiro que haviam levado para pagar. Era como se José dissesse em silêncio: vocês me venderam, mas agora eu lhes dou de graça. A tensão aumentou quando os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim. José, ao ver o irmão mais novo, não conseguiu conter a emoção. O texto bíblico descreve que ele saiu apressadamente da presença deles para chorar em seu quarto. Imagine esse choro. Não era apenas de saudade, mas de um coração dividido entre a dor do passado e o amor que ainda pulsava por sua família. Naquele banquete que ofereceu aos irmãos, José testou-os novamente. Colocou a taça de prata em meio às bagagens de Benjamim e, ao acusá-los de roubo, quis ver se agora eles seriam capazes de abandonar o caçula, como haviam feito com ele no passado. Mas a reação foi diferente. Judá, que no passado sugerira a venda de José, agora se ofereceu como escravo em lugar de Benjamim. Esse foi o ponto de virada. José percebeu que algo havia mudado no coração dos irmãos. O arrependimento estava presente e a família não era mais a mesma. Foi então que José não pôde mais conter as lágrimas. Mandou todos saírem da sala e ali, sozinho com seus irmãos, revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O silêncio deve ter sido esmagador. O medo tomou conta deles, porque a lembrança do passado veio à tona. Eles estavam diante do homem que agora tinha poder absoluto para punir ou perdoar. Mas em vez de vingança, José ofereceu graça. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Essas palavras são uma das maiores declarações de fé e perdão da Bíblia. José entendeu que tudo o que viveu, cada injustiça, cada lágrima, cada noite de dor, fazia parte de um plano maior. Preservar vidas. Ele chorou alto.
Abraçou cada um, especialmente Benjamim, e a reconciliação começou a florescer. O coração ferido foi curado pelo perdão. O ódio foi substituído pelo propósito, e a família que parecia destruída foi restaurada. Esse reencontro nos ensina que o verdadeiro poder não está na capacidade de se vingar, mas na coragem de perdoar. José tinha autoridade para punir, mas escolheu amar. Ele tinha motivos para guardar rancor, mas decidiu liberar graça. O mesmo José, que um dia foi lançado em um poço, agora oferecia um lugar de honra no palácio para aqueles que o rejeitaram. Talvez essa seja uma das maiores lições para nós. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas escolher enxergar a mão de Deus em meio à dor. O perdão liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. O reencontro com os irmãos não foi apenas uma reunião familiar. Foi o cumprimento do sonho que José tivera anos antes, quando eles se curvavam diante dele. Mas agora, esse ato não era motivo de orgulho, e sim de propósito. O que começou como inveja e traição, terminou como salvação e reconciliação. Depois de anos acreditando que seu filho estava morto, Jacó recebeu a notícia mais inesperada de sua vida. José estava vivo. Não apenas vivo, mas reinava como governador no Egito. Os irmãos, ainda atônitos com a revelação, voltaram para Canaã, carregando não apenas trigo, mas a maior notícia que o coração de um pai poderia ouvir. José ainda vive e é governador sobre toda a terra do Egito. Jacó, velho e cansado, teve dificuldade em acreditar. Seu coração estava endurecido pela dor de tantos anos de luto e a esperança parecia já não habitar mais em sua alma. Mas ao ouvir todos os detalhes e ver os carros enviados pelo próprio faraó para transportá-lo, seu espírito reviveu. O homem que antes dizia que desceria à sepultura chorando por José, agora levantava os olhos com uma nova chama de esperança. A viagem de Jacó ao Egito foi carregada de emoção. Ele levou consigo toda a família, todos os bens, e antes de atravessar a fronteira, fez questão de oferecer sacrifícios a Deus em Berseba. E ali, no silêncio do altar, o Senhor lhe apareceu em visão à noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus afirmou: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu certamente te farei subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Essas palavras foram bálsamo para a sua alma. Não era apenas uma viagem de reencontro, era o cumprimento de uma promessa. Quando finalmente chegaram, o momento mais aguardado aconteceu. José preparou sua carruagem e partiu para encontrar o pai em Gósen. O texto bíblico descreve essa cena com uma simplicidade que carrega uma carga emocional imensa. E apresentou-se a ele, e lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longamente. Imagine esse abraço. Anos de saudade, lágrimas acumuladas, dor reprimida, tudo desaguou naquele instante. José chorava como filho, Jacó chorava como pai, e juntos curavam as feridas do tempo. Jacó declarou: Morrerei agora, já que tenho visto o teu rosto, e que ainda vives. Essa frase mostra a profundidade do alívio que tomou conta dele. Para Jacó, ver José novamente era como receber sua própria vida de volta. O que ele havia perdido em dor foi restaurado em esperança. Mas esse reencontro não foi apenas pessoal. Ele tinha implicações espirituais e proféticas. O Egito se tornava o lugar onde a família de Jacó se multiplicaria, dando início à formação do povo de Israel. O que parecia apenas uma história de reencontro familiar era, na verdade, o cumprimento do plano divino de preservação e crescimento da nação escolhida. José, agora em posição de autoridade, providenciou moradia em Gósen para toda a sua família. Ali, eles encontraram não apenas sustento em meio à fome, mas também um espaço fértil para crescer e prosperar. Os irmãos que haviam vendido o sonhador agora viviam sob sua proteção.
O pai que havia se vestido de luto agora se vestia de alegria. A história de dor se transformava em testemunho de fidelidade. Esse reencontro é um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, porque nos mostra que Deus não apenas cumpre promessas, mas também cura corações. José não apenas reencontrou seu pai, ele restaurou a dignidade de uma família inteira. Jacó não apenas abraçou um filho, ele experimentou a realização de uma palavra divina que sustentaria as próximas gerações. E aqui há uma lição preciosa. O tempo de Deus pode parecer longo, mas é perfeito. Jacó esperou anos em luto, José esperou anos em processos dolorosos, mas quando a promessa se cumpriu, cada lágrima foi transformada em motivo de gratidão. As lágrimas do reencontro não foram apenas de dor, mas de cura. A cena do pai e do filho abraçados nos mostra que, por mais distante que pareça a promessa, ela nunca morre nas mãos de Deus. Ele é capaz de restaurar relacionamentos, curar feridas e dar um novo sentido àquilo que parecia perdido. Mas a história ainda não termina aqui. Porque mesmo após o reencontro e a restauração, ainda havia um futuro preparado para aquela família. O Egito seria um lugar de refúgio, mas também o cenário de novos desafios. O plano de Deus estava apenas começando. A história de José não termina no abraço de reencontro, nem mesmo no palácio do Egito. Seu verdadeiro clímax está no legado que deixou, um legado que ultrapassou sua geração e ecoa até hoje como testemunho da fidelidade de Deus. José não foi apenas um filho amado, nem apenas um governador poderoso. Ele foi o elo usado por Deus para preservar vidas, salvar nações e preparar o caminho para que o povo de Israel florescesse, mesmo em terra estrangeira. Durante os anos de fome, o Egito prosperou como nenhum outro lugar, não porque Faraó fosse sábio, mas porque José foi fiel ao dom que Deus lhe deu. O mundo conhecido convergia para o Egito em busca de alimento, e a palavra de ordem era: ide a José. Ele se tornou uma espécie de salvador em tempos de crise, antecipando de forma simbólica a obra do verdadeiro Salvador que viria séculos depois. O pão que José distribuiu nos armazéns era apenas uma sombra do pão vivo que desceria do céu para saciar toda a fome espiritual. Mas o maior desafio de José não foi governar celeiros, e sim governar suas próprias emoções. Ele teve em suas mãos o poder de se vingar, mas escolheu perdoar. Teve em suas mãos a chance de revidar, mas escolheu abençoar. Esse é o legado mais precioso. Mostrar que a verdadeira grandeza não está em dominar territórios, mas em dominar o próprio coração. Quando Jacó morreu, os irmãos de José voltaram a temer. Pensaram: agora ele nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. E foram até ele pedindo perdão, oferecendo-se como servos. Mas José, mais uma vez, respondeu com uma das declarações mais poderosas da Bíblia: não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Essas palavras não apenas tranquilizaram seus irmãos, mas se tornaram uma chave espiritual para entender o plano de Deus. Tudo o que parecia maldoso, injusto e doloroso foi transformado em bem. O poço, a escravidão, a prisão, tudo foi instrumento para conduzi-lo ao propósito maior. O legado de José é a prova de que nada pode impedir os sonhos de Deus quando permanecemos fiéis. Ele viveu longos anos no Egito, viu os filhos de seus filhos, experimentou a honra que poucos homens tiveram e, até o fim, permaneceu confiante na promessa. Antes de morrer, deixou uma instrução clara: Deus certamente vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José sabia que o Egito era apenas passagem, não era o destino final do povo de Israel. Ele acreditava na palavra de Deus dada a Abraão, Isaque e Jacó, e seu último ato de fé foi declarar que a promessa ainda estava de pé. Essa atitude final nos ensina algo grandioso. José não se deixou seduzir pelo brilho do Egito. Embora tivesse vivido no palácio,
Governado sobre uma nação e desfrutado de honra, ele sabia que sua verdadeira identidade não estava no Egito, mas na promessa do Senhor. Ele morreu olhando para o futuro, confiando que o mesmo Deus que o tirou do poço o tiraria também daquela terra, levando seus descendentes de volta para a herança prometida. E assim, o legado de José atravessou gerações. Ele se tornou referência de fé, perseverança e perdão. Sua história nos mostra que Deus transforma dor em propósito, traição em testemunho e sofrimento em salvação. Do poço ao palácio, cada etapa foi necessária para que se cumprisse o plano perfeito do Senhor. Quando olhamos para José, enxergamos mais do que uma narrativa antiga. Enxergamos o reflexo de nossas próprias lutas. Quem nunca se sentiu em um poço, esquecido e rejeitado? Quem nunca enfrentou injustiças que pareciam sufocar a esperança? Quem nunca foi tentado a desistir dos sonhos? Mas a vida de José nos lembra que mesmo quando tudo parece contrário, Deus está escrevendo uma história maior. E talvez a lição mais forte seja esta: o legado de José não foi construído em um único dia de glória, mas em anos de processos dolorosos. O palácio foi apenas o resultado final. O verdadeiro legado foi forjado no poço, na casa de Potifar e na prisão. Porque é no deserto que aprendemos a confiar, e é na dor que Deus molda o caráter que sustenta o propósito. Hoje, milhares de anos depois, ainda falamos de José como exemplo de alguém que não desistiu, que permaneceu fiel, que escolheu perdoar. Seu nome ecoa como lembrança de que Deus é capaz de transformar qualquer história. O jovem, rejeitado pelos irmãos, se tornou o homem que preservou não apenas uma família, mas o plano de redenção que culminaria em Cristo. O legado de José é, portanto, o legado da esperança. Ele nos mostra que os sonhos de Deus não morrem, mesmo quando tudo conspira contra. Ele nos ensina que o perdão é mais poderoso do que a vingança. Ele nos lembra que o propósito de Deus sempre prevalece. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou forte ao seu coração. E eu quero te pedir 3 coisas que podem transformar não só o seu dia, mas também a vida de muitas outras pessoas. Primeiro, deixe o seu like agora. Isso mostra que você acredita que Deus ainda cumpre promessas e que nenhuma dor é maior do que o propósito que Ele tem para você. Segundo, escreva aqui nos comentários: eu recebo, se essa palavra sobre José trouxe esperança para a sua vida. Declare isso publicamente, porque quando você escreve, está profetizando que também vai viver o plano perfeito de Deus. Terceiro, se inscreva no canal. Se essa mensagem tocou você, é porque Deus tem muito mais preparado. Aqui todos os dias você encontra palavras que edificam, histórias bíblicas que transformam e promessas que reacendem a fé. E não saia ainda. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela. Clique agora e continue recebendo da parte de Deus, porque a jornada não termina aqui, ainda há muito mais para Ele revelar ao seu coração.